Boa tarde a todos. Mais uma vez começamos o nosso Cultura em Página. Hoje o programa será dedicado à dramaturgia. Nós vamos falar de um autor muito importante para o teatro, tanto no Brasil quanto em Portugal, que é o Antônio José da Silva, conhecido como Judeu. E a introdução, seleção e notas é de Paulo Roberto Pereira e a edição é da Martins Fontes. Se o palco fora o lugar em que Antônio José da Silva expôs sua genialidade, dir-se-ia que seu embate final ocorreu num outro palco implacável, o do Tribunal da Inquisição, onde foi condenado à pena capital. Uma peça macabra foi montada pela intolerância religiosa naquele 18 de outubro de 1739, portanto no século XVIII. Não se ouviram aplausos nem vaias, e ele próprio tornara-se o personagem principal. Antônio José, o maior dramaturgo da língua portuguesa do século XVIII, era silenciado pelo garrote inquisitorial. Legou-no uma das obras seminais da dramaturgia luso-brasileira, herdeira de uma tradição que, iniciada com Gil Vicente, se renovara naquele período sob a influência determinante do teatro barroco espanhol e do teatro clássico francês. No bairro Alto de Lisboa, as comédias de Antônio José foram encenadas com relativo sucesso. No seu teatro, o gracioso é o fio condutor das ações, representa a consciência social e serve para pôr em ridículo os poderosos da época. Filho de um tempo em que a loucura coletiva, assolada pelo fanatismo religioso, tomara conta das pessoas, Antônio José descobrira que o riso era ainda o único ato de sanidade. O organizador desta edição, Paulo Roberto Pereira, guia-nos pelos meandros dessa história de intolerância religiosa, ajuda-nos a compreender o cenário trágico da vida de Antônio José e revela-nos os aspectos inovadores de uma obra que teceu críticas incisivas às instituições e ao poder, sem perder a atualidade. Quem foi o Antônio José da Silva? Antônio José da Silva, judeu, nasceu no Rio de Janeiro em 1705 e morreu em Lisboa em 1739. Filho de cristãos novos brasileiros, senhores de engenho e intelectuais de grande prestígio social, continuadamente perseguidos, presos e enviados para Lisboa sob a acusação da prática de judaísmo, ele e a família enfrentaram processos e autos de fé durante o reinado de D. João V, época marcada pela intolerância religiosa e racial. Acusado de reincidir na fé mosaica, Antônio José foi preso e condenado à morte na fogueira aos 34 anos. Sua obra é constituída de 8 peças teatrais e 2 poemas. A contribuição renovadora de sua comédia para a língua portuguesa se dá, entre outros aspectos, por empregar a prosa em vez do verso no diálogo teatral, por ter como intérpretes bonecos, ou como ele mesmo explica, a alma de arame no corpo da cortiça, e por utilizar a música como complemento integrante da totalidade teatral, ficando sua dramaturgia conhecida como Óperas do Judeu. Um pouco a respeito do organizador desta obra. Paulo Roberto Pereira é doutor pela UFRJ, professor da Universidade Federal Fluminense e membro do PEN Clube do Brasil, ensaísta e crítico literário, curador da exposição Entre as quais 500 anos de Brasil na Biblioteca Nacional e Carta de Caminha na Mostra do Redescobrimento da Fundação Bienal de São Paulo. Publicou os 3 únicos testemunhos do descobrimento do Brasil, Brasiliana da Biblioteca Nacional, Guia das Fontes sobre o Brasil, Prêmio Jabuti 2002 e Melhor Produção Editorial. Então, quem quiser conhecer um pouco do teatro no século XVIII, não pode deixar de ler as comédias de Antônio José da Silva, em que vocês vão encontrar as seguintes peças, né? Vida de Dom Quixote, Vida de Esopo, Anfitrião e Guerras
de alecrim. Para terminar, eu queria ler aqui no início da obra alguns comentários para a gente aquilatar a importância do Antônio José da Silva. Machado de Assis, por exemplo, diz o seguinte em Relíquias da Casa Velha: as obras de Antônio José trazem o sabor de uma mocidade imperturbavelmente feliz, a facécia grossa e petulante, tal como lhe pedia o paladar das plateias. Nenhum vislumbre de episódio trágico. A verdade é que os sucessos da vida dele não influíram, não diminuíram a força nativa do talento, nem lhe torceram a natureza, que estava muito longe da hipocondria. São palavras do Machado de Assis, em Relíquias da Casa Velha. O Antônio José Sarava, um eminente crítico português, vai dizer o seguinte: tocamos uma contradição própria da Inquisição Ibérica. A sua força estava no seu caráter sagrado. O nome de Deus legitimava as confiscações, as prisões, as execuções dirigidas contra o setor burguês da população, mas justamente porque o motivo da perseguição era a fé, havia que produzir para cada indivíduo a prova do pecado. Então vejam, são obras, são falas que ilustram muito bem o poder que tem o teatro do Antônio José da Silva, o judeu. Permitam-me só apenas um trechinho do capítulo 1, intitulado Dramaturgia e Inquisição. Creio que também vai agradar muito aos historiadores. Este livro revisita a trajetória de Antônio José da Silva, por antonomasia, o judeu, situando naquele mundo complexo da primeira metade do século XVIII, em que o alvorecer do iluminismo entre as duas margens do Atlântico era feito de aventuras, de desenfreada busca de riquezas, mas também de intolerância religiosa e racial. Esse é o primeiro aspecto a destacar. Após tantos estudos publicados a respeito da tragédia que se abateu sobre os cristãos novos luso-brasileiros e a ação em Portugal e no Brasil, do Tribunal do Santo Ofício e da Inquisição. Então fica aí a minha dica de leitura para quem quiser conhecer por meio do teatro um pouco do século XVIII, este livro primoroso, muito bem escrito, intitulado Antônio José da Silva, As Comédias de Antônio José o Judeu, Introdução, Seleção e Notas de Paulo Roberto Pereira, com a edição da editora Martins Fontes. Leiam, sejam felizes e, para finalizar, vamos ouvir uma música que o Miguel Wisnik escreveu para prestar uma homenagem à grande atriz brasileira Cacilda Becker, que morreu no palco, e essa belíssima letra é cantada por Maria Bethânia. Até mais. Com que lábios te beijei, lábios de amor, lábios de atriz. Com que lábios eu te quis, com que chorei e ris. Com que lábios me pintei, com que lábios fui feliz. E depois nem perguntei com que paixão deixei levar. Entreguei o coração ao turbilhão do mar. Nas lágrimas que derramei de mim pra mim, em espetáculo me dei. Mirei no teu espelho e vi o espelho de ninguém.
Mas na lábia pequena em que me descobri, da boca de cena nasci, pra grande lábia de viver, o gozo de existir, e com você saber, enfim, que sim. Fingir, fingir, fingir e atingir o ser de atriz. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Eu minto, mas minha voz não mente. Minha voz soa exatamente de onde no corpo da alma de uma pessoa se produz a palavra eu. Dessa garganta tudo se canta. Quem me ama, quem me ama. Adeus, meu olho é todo teu. Meu gesto é no momento exato em que te mato. Minha pessoa existe, estou sempre alegre ou triste. Somente as emoções drama. E ao fim de cada ato, limpo num pano de prato as mãos sujas do sangue das canções drama. E ao fim de cada ato, limpo num pano de prato as mãos sujas do sangue das canções.